Muito bem. O que nós vamos trazer ainda é de Jorge Andréia, né? E nós vamos trabalhar isso aí. Sonhos e sonos à luz da ciência espírita. Por que nós dormimos? E por que nós sonhamos? Ou seja, o sonho é uma faculdade do espírito ou do corpo? Bom, se a gente for verificar, nós vamos ter várias perguntas e muito poucas respostas a respeito deste tema. Mas, ainda assim, vale a pena a gente desenvolver estudos a respeito dele. Vamos ver o que Jorge Andréia fala conosco. Segundo ele, o sono, pela complexidade de sua dinâmica, quer dizer, já começa falando que o negócio não é fácil. É complicado. Né? O sono, pela complexidade de sua dinâmica, estaria ligado às zonas energéticas, principalmente à zona perispiritual. Quando ele faz essa referência, nos remete ao estudo do perispírito. Não sei se vocês se recordam, tanto Allan Kardec, né, através da codificação, como André Luiz, ele pisa muito nessa tecla a respeito do perispírito, não é isso? E da sua importância para nós e principalmente a busca incessante dos estudos do perispírito. Porque, segundo alguns, e o próprio Allan Kardec, né, através dos espíritos, o estudo do perispírito é a chave de muitos fenômenos que hoje nós estamos envolvidos e nós não sabemos o porquê. E não poderia ser diferente quando Jorge Andréia traz isso aqui para nós, né? Estaria ligado às zonas energéticas, principalmente à zona perispiritual, em face do desdobramento da alma. O que vem a ser o desdobramento da alma? É a faculdade que nós temos de deixar o corpo físico, acompanhado do perispírito, e andar por aí na erraticidade, né? Em face do desdobramento da alma. Local onde o desenvolvimento do processo alcançaria maior atividade e liberdade pela ausência do corpo físico. Né? Então, toda vez que nós desprendemos de alguma forma do nosso corpo físico, possibilita a alma ou o espírito ter uma maior flexibilidade, uma maior atuação. O perispírito sempre será, pelo menos até onde nós não sabemos, o corpo etéreo que acompanha o espírito. O espírito não tem como a alma sair sozinho. Será sempre através do perispírito. Tá? E quando nós desencarnamos, o processo é o mesmo. Fica aqui o corpo físico e o perispírito, o corpo espiritual, acompanha a alma. O perispírito, por ser campo de energias mais avançado e, como tal, orientador dos impulsos vitais na matéria, seu maior ou menor grau de influência poderia determinar variações em seus comandos e de sua capacidade de desdobramento, considerando o fator evolução. Traduzindo, novamente o perispírito. Quanto mais evoluído for o espírito ou a alma, esse perispírito, esse revestimento, será também mais evoluído. Porque estará acompanhando a evolução do espírito ou da alma, correto? E, por esse perispírito ser mais volátil,
ser mais etéreo, evidentemente, ele, ainda que seja o elo de ligação do corpo físico, ele ainda é mais purificado, né? O que permite um afastamento maior e melhor do corpo físico. E isso faz com que também essa alma ou esse espírito tenha mais possibilidades de cada vez mais se afastar do corpo físico e, portanto, ele estaria no processo mais avançado de desdobramento. Quanto mais evoluído for o espírito, mais longe vai, maior capacidade tem de se afastar do corpo físico. E agora vamos nos animais, né? Nos animais, o sonho, olha só, os animais sonham, né? que isso? Nos animais, o sonho, pela fraca emissão do chamado raciocínio fragmentário. O que é raciocínio fragmentário? Aquele raciocínio que não é contínuo. É cheio de sequências. Ele não tem a capacidade da sequência como nós temos, né? Passaria a ser reflexão dessas atividades funcionais, divergindo da onda mental de raciocínio conscientizado, tal como ocorre na espécie ruminal. Então, existe uma grande diferença entre a questão do sonho dos animais e a relação do sonho do ruminal do homem, né? Tal como ocorre na espécie ruminal, pela forte carga efetiva presente a manipular em parte as raízes pretéritas. Então, essas raízes pretéritas na verdade, todo o acúmulo de situações vivenciadas em encarnações passadas. Então, essa posição, ela faz também, por que isso aqui? Para que depois, um pouquinho mais à frente, a gente vai entender que essas questões de vidas passadas exercem alguma influência também, de alguma forma, nos nossos sonhos. No homem primitivo, bem como naqueles que ainda encontram-se revestidos de primarismo evolutivo, ou seja, ainda não estão tão desenvolvidos assim, as percepções dos seus sonhos mostram-se em fragmentos também, de modo semelhante ao animal, embora possuindo alguma carga de raciocínio, mas não o suficiente. Ou seja, olha como que nós nos aproximamos dos animais à medida que o nosso raciocínio, à medida que o nosso intelecto também fica num padrão inferior, né? Fica num padrão de pouco desenvolvimento. Nós não estamos referindo a uma situação onde hoje nós nos encontramos. Nós nos referimos a questões lá atrás, né? Assim, no homem primitivo, seu sonho será interpretado como um forte colorido de mistério e misticismo, ao contrário nos homens mais evoluídos. Ou seja, quanto mais primitivo for, quanto mais ignorante for o ser, mais ligados ao misticismo, mais ligados às questões de preconceitos, mais ligados às inverdades. Por quê? Pela sua incapacidade de entender, compreender, eles vão buscar, vão ficar mais afeitos àquilo que melhor lhe traz o entendimento. Quanto mais evoluído o ser humano, evidentemente, essa evolução também acompanha desse processo de conhecimento, com percepções e posições mais bem elaboradas e também mais racional, evidentemente. Acredita-se que haverá no estado do sonho um autêntico desdobramento em que o espírito se valerá mais do perispírito do que da estrutura do corpo físico. Será que é isso mesmo, gente? Ou seja, será que ao dormirmos, ou, bom, como se trata de sonho, vamos tomar como pressuposto
estarmos dormindo. Quando a gente dorme, existe esse desdobramento, né, da alma, deixando momentaneamente o corpo físico. Gente, mas quando a gente fala isso, subtende-se que ainda nós temos preso em nós o quê? O cordão de prata, sem o qual, evidentemente, nós estaríamos desencarnados, né? Então, como nós já sabemos disso, não precisa ficar a gente falando sobre tal. Então, acredite que haverá um estado de sonho, um autêntico desdobramento, que o espírito se valerá mais do perispírito do que a estrutura do corpo físico. Por quê? O corpo físico é, sem dúvida, o elemento terra do qual a alma se utiliza para poder exercer a sua função na condição de encarnado. Quando o espírito, a alma, não precisa desse elemento, desse corpo físico, ele vai usar e depender do perispírito, que por sua vez é o seu corpo perispiritual. Então é óbvio que quando está nessa situação, quem exercerá essa função não vai ser mais o corpo físico, vai ser o perispírito. Por quê? Ele vai possibilitar a alma, ao espírito, afastar-se do corpo para poder dar suas caminhadas, fazer o que tiver que fazer, né? Então, por isso que ele fala ali, né? Acredite que haverá no estado de sonho um autêntico desdobramento em que o espírito falará mais do perispírito do que a estrutura do corpo físico. Então, isso aí está muito claro. Não tem nenhuma vez que a gente dorme e a alma fica sem sair, não? Olha, acredita-se que não. Por quê? Não? Toda vez, toda oportunidade que ela tem, ela quer vazar. Ela não quer ficar presa, não. Porque para ela não é importante. É como se ficar prisioneiro de uma situação da qual para ele não é interessante, né? Quer ter essa liberdade. As lembranças dessas vivências de sonhos, em sua maioria, são de difícil conscientização. É difícil lembrar isso, né? Então, isso não é fácil. Todos nós sabemos, né, dessa dificuldade. Mas também vem, às vezes, memórias fragmentadas também. Poucas são as pessoas que, mesmo em autêntico sonho de vivência espiritual, conseguem se lembrar das informações, orientações e sugestões tidas lá no plano espiritual. Face à precariedade da nossa tela física, da nossa tela do qual fica registrada a nossa memória, esses relatos. Em poder de dispor deste armazenamento codificado. Ou seja, nós temos muita dificuldade em lembrarmos dos nossos sonhos, das nossas orientações. Por quê? O corpo nosso ainda, nosso corpo físico, é muito bruto para estar ligado ainda que seja o perispírito, porque o perispírito é ser material, não é isso? Mas ainda assim, ele é muito volátil, muito etéreo. Ele é muito avançado para o que nós temos em relação ao corpo físico, que é o nosso cérebro, né? Então, todas essas questões, elas acabam ficando prejudicadas. Ou seja, essa memorialização, essa lembrança, ela acaba tendo a sua dificuldade, não em função do que o espírito, a alma deixou de fazer, mas simplesmente pelo seu registro. Mas aí alguém pode perguntar, então isso não vai adiantar de nada, não valeu de nada? Será que é isso mesmo? Não. Porque fica registrado, né? Porque fica exatamente. Ainda que nós não tenhamos essa lembrança na sua totalidade, agora sim, muitas vezes fragmentadas, mas alguma coisa ainda fica. Essas percepções ainda ficam, né? Onde nós podemos em algum momento utilizá-las. Sim, sem dúvida alguma.
Porque quando nós, veja só, orientações, sugestões, quem é que nos dá isso? São aqueles dos quais nós vamos estar no plano espiritual, na erraticidade. Só que, será que essas orientações, essas sugestões serão sempre boas? A abordagem dos sonhos ainda é mais complexa que o sono. Isso aí não tem nem que ver, né? Porque o sono, porque uma coisa é você tentar decifrar os sonhos, outra coisa é você pesquisar o sono. O sono, você vai trabalhar e é muito mais fácil, porque você vai ter um elemento de pesquisa, né? Matéria. Você vai colocar aparelhos no corpo humano ou no animal e vai verificar todas as suas situações durante o momento que ele está em sono, em alfa, beta e tudo mais, né? Então você tem como fazer essas análises. Muitas vezes você vai ter ferramentas para poder fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de experimento. E como você vai usar para o sonho? Não tem como. Então, já tem de cara uma dificuldade enorme entre você trabalhar o sono e trabalhar os sonhos, pelas suas próprias características. Tá? Porque a sonoterapia vai medir se o seu sono é bom, se você está se aproveitando, mas o sonho não tem jeito, né? Quer dizer, por enquanto, né? Por enquanto, exatamente. Faltam-nos paradigmas avaliativos, não tem como, né? Não conhecemos, e isso aqui é muito importante, não conhecemos estruturalmente as zonas espirituais e seu respectivo revestimento espiritual. Ou seja, nos falta informação, nos falta material adequado para que a gente possa estar nessa zona espiritual. Para nós estarmos nessa zona espiritual, nós vamos ter que trabalhar numa outra dimensão. No mínimo, numa quarta dimensão. Isso para não falar das demais. Porque já na quarta já é muito difícil, né? Nós estamos trabalhando na quarta Que dimensão. dimensão mais? Terceira. Terceiro? Ah, que bom. Aí, ó. Então, 3. A trilogia aí. Né? Existe também um elemento de importância nessa mecânica, que é o fator tempo. Por quê? O tempo na erraticidade é muito diferente do tempo que nós temos aqui encarnados. E isso nós temos comprovação permanente nas reuniões, nas sessões mediúnicas, principalmente nos trabalhos de resgate. Quando esses irmãos são trazidos para algum lugar, para que eles possam, a partir deles, serem conduzidos, quando eles chegam, vamos supor que tenha sido um acidente, que tenha sido uma questão que aconteceu há 30, 40, 50, 100 anos atrás, né? Como é muito comum. Quando esses espíritos são trazidos para cá, para que a gente possa conversar com eles e orientá-los, e a partir daí encaminhá-los, quando a gente pergunta quando aconteceu esse fato, ele fala, foi agora. Eu ainda não estou vendo, estou com muita dor, estou sentindo tudo isso. Me tira daqui, eu já não aguento mais tanto sofrimento. E quando, né, com calma e tudo mais, evidentemente, tem que ter todo um mecanismo especial para poder confrontar essas situações. E você diz, não, meu irmão, nós estamos há 50, 60 anos na frente e tudo mais. É um susto enorme. Por quê? O tempo lá na erraticidade é muito diferente do nosso tempo aqui. Porque nós que criamos esse tempo, né? Então, o tempo no espaço é muito difícil. Porque ele é muito mais complexo
do que o nosso. Então, por isso que ele fala aqui. Existe também um elemento de importância nessa mecânica, que é o tempo. Este será variável se estivermos na vigília, no sono ou mesmo em pleno sonho. Ou seja, em cada situação dessa, se eu estiver na vigília, se eu estiver acordado, qual é o meu tempo? É esse tempo que eu estou aqui. Agora, se eu estiver aqui fazer igual muitos que apagam e saem do corpo, a hora que eu sair daqui e, pelo meu desdobramento, eu chegar lá, num outro país, e verificar toda a situação que está ocorrendo lá, e quando eu voltar, eu afirmar, foi isso que aconteceu, qual o tempo que eu gastei de lá até lá na Europa? Não é o mesmo tempo que se eu tivesse que pegar um avião daqui e ir para lá. Né? Então o tempo é muito complicado quando se trata do espírito em desdobramento. Então tudo isso Jorge trabalha para que a gente possa entender cada vez mais todas essas dificuldades quando se pesquisa essas questões. Não é tão simples assim. Esses resgates, né? Uma coisa assim que de 150 anos que ficou preso naquilo, e agora, no momento, as equipes conseguiram trazer para que seja encaminhado. Mas esse tempo que você está falando é realmente, quando se trabalha com esses resgates, aí você consegue ter noção desse tempo, né? Exatamente, né? Então tudo isso vem demonstrar e comprovar que existe uma disparidade do nosso tempo, né? Enquanto nós estamos na terceira dimensão, e do tempo em outras dimensões. E quando nós estamos na vigília é uma coisa, quando estamos no sono, ou mesmo num outro estado qualquer de desdobramento, aí, meu filho, o tempo é outro. Não tem nada a ver com esse tempo nosso aqui. Nessa análise, as medidas e referências nunca serão as mesmas como as nossas aqui. Não tem como ser. Agora, imagine, de repente, alguns cientistas buscarem ou tentarem utilizar esses recursos que nós temos aqui para poder trabalhar isso. Não vão conseguir nunca. Porque nós não temos condições de colocar as duas situações sobre o mesmo plano numa mesma análise. Não tem como. Né? Então, cada um terá que ser analisado de acordo com a dimensão onde ele se encontra, onde ocorrem os fenômenos, onde ocorrem essas situações. Né? A minha referência nunca será as mesmas, em segundos, determinando o sonho pode compreender horas de vivências próprias na zona consciente. Ou seja, um segundo lá, você pode andar o mundo inteiro, nos mais variados lugares, questão de segundos. Né? Enquanto encarnar, o que nós vamos fazer com o segundo? Em relação a isso? Muito pouco. Né? Então, olha a disparidade que existe entre... E isso, nós estamos falando da mesma pessoa. A pessoa que está agora aqui dormindo e a pessoa que está em vigília e está acordada. Essa duplicidade, né, que existe do encarnado e do ser espiritual que ocupa esse corpo físico, faz com que essas situações tenham que ser analisadas dentro do quadro onde ele se encontra. Se ele estiver no estado de sonho, ele terá que ser analisado como espírito. Se ele estiver em vigília acordado, terá que ser como encarnado.
A psiquiatria muito se vale dos sonhos, tentando utilizá-los nos modelos da análise mental e sua respectiva necessidade terapêutica. Né? Então eles buscam, só que com muita dificuldade. Tanto a psicologia como a psiquiatria, ou qualquer outra ciência, porque o que eles sabem dos sonhos? Freud considerou os sonhos como o caminho para o estudo e conhecimento do inconsciente. Tudo bem. Freud fez um excelente trabalho, sem dúvida alguma, como Jung e tantos outros mais. Mas, dentro do que nós temos hoje do entendimento do conhecimento, ele apenas deu o beabá. Né? Freud considerou os sonhos como caminho para o estudo e conhecimento do inconsciente, dos desejos e satisfações. Jung, por sua vez, tomou outro caminho mais avançado. O Jung foi discípulo de Freud. Jung, por sua vez, tomou outro caminho mais avançado, dizendo que o sonho de representação espontânea, o sonho normal, né, é elemento vivo nas razões do inconsciente. Por quê? Ali ele já começa a materializar o sonho e já começa a vê-lo numa outra dimensão. Então, para que o que está ocorrendo ali durante o sonho é um fato real. Tanto é assim que quando nós temos pesadelo, como que nós ficamos com o nosso corpo físico? Como que fica o nosso coração? Como que fica a nossa agitação? Né? Isso porque ele não consegue distinguir uma coisa da outra. É tudo real. Você fica doido para ver o carne. É tudo real. Então, essa percepção, Jung teve nas suas pesquisas, nos seus estudos. Aí ele já começa a separar os caminhos. Né? O pesadelo é o espírito que está com diesel, que está em lugar. Pode ser, Né? mas pode ser também uma má digestão. Né? Não, normalmente essas perturbações, mas nós não temos como afirmar isso. Nós não temos como comprovar isso. Né? Isso tornou-se uma crença popular. Jung torna-se mais positivo do que Freud ao afirmar que o sonho exprime coisas positivas realmente existentes. Porquanto os sonhos não se mostram sempre como desejos secretos, não existindo neles disfarce ou coisas semelhantes. Então, Jung já começa a trabalhar isso, né, como nós já falamos, onde ele passa a dar uma outra conotação ao sonho em relação a Freud. Assim, Jung, em sua análise, passou a considerar as imagens e fatos como sendo de aspecto personificados do biótipo psicológico do indivíduo. Aí já começa a individualizar, onde cada indivíduo, de acordo com a sua natureza, em todos os sentidos, inclusive o biótipo, fenótipo e tudo mais, passa a ter seu sonho individualizado, próprio, então tem suas características próprias. Né? Sendo hoje aceito essa teoria pela maioria dos profissionais na área da psicologia e da psiquiatria. Então a gente percebe que realmente Jung, ele fez escola, a exemplo do próprio Freud, mas com outra conotação, outra visão a respeito da psicologia, da psiquiatria. Ia ser doido também, né? Porque você vai lá para separar e analisar cada indivíduo com os seus sonhos. Eu também faria dessa forma. Porque é uma resposta que você iria conseguir individualizar ali e tal. Mas é loucura, né? Como tudo que se diz a respeito, né? Ao psiquismo, né? Jung denominou os sonhos que refletiam acontecimentos de sonhos reativos, que acreditava ser apenas a reprodução de uma experiência consciente carregada de afeto. Então ele começou a dar nome aos bois, né?
onde ele fala isso, né? Que os acontecimentos dos sonhos é uma questão reativa em relação ao que a gente está fazendo, em relação ao que nós estamos procedendo, em relação às nossas emoções, em relação às nossas vivências, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então tudo isso passa a ter uma outra conotação. Jung obteve essas observações nas guerras, incêndios, inundações. Por quê? Ele começou a perceber nas suas análises, toda vez que alguns indivíduos iam para, né, o seu consultório, a sua sala, para fazer análise, que de alguma forma tiveram alguns envolvimentos dessa natureza, eles se apresentavam dentro de um quadro X de comportamento, né? E isso fez com que então ele começasse a analisar isso e caracterizando isso como sendo realmente uma observação à parte dos acontecimentos. Normalmente podem ser sonhos sujeitos a repetições com tendência ao desaparecimento, mediante técnicas especiais. Vou dar uma parada aqui. Alguém ou algum de vocês já tiveram, conhecer alguém que tiveram sonhos repetitivos? Já. Sonhando constantemente, permanentemente, sempre a mesma aquela coisa? Agora imagina se for um sonho dessa natureza que possa trazer um sofrimento para o indivíduo enquanto está dormindo. Eu sonhei na Olha só que tortura. Que eu ia ser atendido pelo SUS, até ser atendido pelo SUS. Mas isso foi benéfico, né? Foi uma intuição, né? Isso foi benéfico, né? Porque aqui... Até descobrir o que ia acontecer. Não, mas o fato de você ser atendido, o resultado seria uma coisa boa. Agora imagina um caso, você ser assassinado. Alguém correndo atrás de você com um facão, sempre querendo matá-lo, alguma coisa assim, e esse sonho vem repetindo anos a fundo. Agora imagina... Oi? Do Sul, esse povo deve sonhar até hoje lá no canto. Deve ter esse pesadelo. Né? Então, existe também esses tipos de sonhos, esses tipos de comportamento. E aí, Jung vem falando o seguinte, né? Mediante técnicas especiais, por processo de despaste. Ou seja, inclusive nós trabalhamos aqui efeitos subliminares. Quem tiver a oportunidade de trabalhar aí, a Nete Guimarães, ela tem trabalhos fabulosos dentro dos efeitos subliminares, ok? Então, ele fala, nesse despache, você consegue, é como se o nosso disco rígido, né, da nossa memória, de repente pudesse ser apagado e ali, novamente, escrever outra coisa benéfica, sobrepondo aquele caso em si, né? Então, resumindo, é isso. Ou escoamento catártico, que pode ser obtido também através da hipnose. Através da hipnose, você pode processar também para que o indivíduo possa deletar aquele acontecimento, aquele fato, e você o substitui por uma outra coisa, e a partir daí ele passa a conviver com aquela nova informação. Então, Jung já trabalhava esses dois processos. As pessoas que não lembram deve ser muito mais difícil, né? Porque elas ficam um período muito grande. Conturbado. Vai depender da intensidade dessa enfermidade que vai ficar registrado no subconsciente da pessoa, né? Em suas vastas pesquisas, Jung muito analisou e estudou os sonhos, inclusive os chamados proféticos. Existem muitas literaturas a esse respeito, sem dúvida alguma, a gente encontra os montes. Contudo, mesmo para os seus estudiosos, a dificuldade continua sendo enorme em suas explicações e fundamentos, em razão da sua estrutura psíquica. Por que ainda assim é muito difícil? Por quê? Como nós falamos, em que lugar, em que momento nós vamos estudar os sonhos? Com que ferramenta nós vamos
estudar os sonhos. Nós podemos escrever, nós podemos relatar, mas estudar, buscar comprovações, buscar resultados, já é outra coisa, bem diferente e muito diferente, né? Os sonhos proféticos e os telepáticos ficam agrupados no campo da fenomenologia paranormal. O que são sonhos telepáticos? Alguém aqui já sonhou? Já teve sonhos telepáticos? Ou seja, duas pessoas sonhando que estão viajando, que estão nos mesmos lugares. Duas pessoas juntas, conhecidas? Conhecidas. Não, mas as duas pessoas sonharam. Oi? Mas você não sabe, né? Até você saber. Eu acho que todo mundo já fez. Ah! É? Então, esses sonhos telepáticos, né, eles fazem parte da mesma família, do mesmo campo do que os sonhos proféticos. Ficam agrupados na fenomenologia paranormal, que tem seu... O que é paranormal, hein, gente? Que está além, exatamente, está além da normalidade, né? Que tem seu campo de estudos na parapsicologia e não nas ciências convencionais. Veja só. Então, a parapsicologia não está dentro das ciências convencionais? Muitos não entendem, não aceitam a questão da parapsicologia como sendo um ramo da ciência. Porque não é palpável. Né? São sonhos que não sabemos avaliar se foram vivências espirituais próprias ou por comunicações espirituais. Aí começa a complicar mais ainda, né? Por quê? Aí os sonhos. É você, enquanto espírito, que está sonhando, ou quando você estava na erraticidade, Você viveu aqui. você conviveu com outro espírito e o espírito relatou aquilo para você. Né? Aí fica realmente difícil. Olha só o grau de dificuldade que nós temos para estudar e pesquisar os sonhos como sendo uma questão que está numa outra dimensão, numa outra situação, das quais nós ainda temos dificuldades de estender esses conhecimentos em torno deles. E gera emoção. E para complicar, você vê, a gente percebe aqui, agora nós temos uma situação anímica e temos uma condição espiritual. Anímica, quando nós mesmos, enquanto espírito, estamos vivenciando aquela situação. Espiritual é quando aquela situação nós estamos interagindo com outro espírito, que pode ser de encarnado e desencarnado. Oi? Devemos procurar distinguir os sonhos de vivência espiritual ampla ou aquele produzido pelo próprio espírito ou zona inconsciente, que são verdadeiros recados ou informações anímicas, o que muitas vezes torna-se muito confusas essas interpretações, né? Então é muito difícil isso. Mesmo as condições anímicas, para nós é muito difícil nós sabermos. Pode acontecer sonhos que, partindo das raízes espirituais do próprio indivíduo, não possuindo nenhuma ligação aparente com coisas ou fatos externos.
tais como objetos ou entidades espirituais, portanto, sendo apenas de natureza anímica. Ou seja, isso pode acontecer? Pode perfeitamente ser ter sonho onde não tem nenhum envolvimento dessa natureza, e ser somente o espírito. Por que não? Muito complicado esse sonho. Nossa. Por isso que é melhor sonhar mesmo, né? Sonhar. E ficar só por isso mesmo. Sonhar que tá entendendo. Outro sim. Existem também casos em que os sonhos se misturam. Ou seja, o de fundo anímico, nós somos o autor, nós somos o estrelante, com o de conotação espiritual, aqueles que estão conosco. Você por aqui, que bom te encontrar aqui e tudo mais, né? Aí começa a dialogar, começa a conversar. Né? Sim. Né? Começa, vamos ali, vamos dar uma passeada ali, vamos ver o fulano de tal, né? Ou seja, aí já começa a ter esse entrosamento. Neste caso, não há como separá-los. E fica muito difícil entender essa matemática espiritual. Ou seja, quem é quem? É anímico ou espiritual? Então, nesse caso, é entendido como sendo isso. O jogo que você traz tem hora na mente da gente. É só para dar nome De mesmo. noite, quando eu sonhava, Sim. Nossa Senhora! Na verdade, os sonhos, ele tem a sua característica muito complexa, assim. Mas, durante a humanidade toda, muitos sonhos trouxeram grandes benefícios para a humanidade como um todo. Né? E esses sonhos proféticos, eles sempre existiram. Sempre existiram. Só que ninguém consegue entender como que eles são reproduzidos, como que algumas pessoas conseguem ter esses sonhos proféticos e outros não. O que leva uma pessoa a ter esses sonhos proféticos? José do Egito, oi? Né? Você vê que antigamente, na antiguidade, quantos sonhos proféticos nós não tivemos? José, Joana d'Arc. Eu ia falar nele mesmo. Né? Os 7 anos, né? De 6 Sim! Né? Então são situações que vinham com um propósito maior para poder, antes de tudo, ajudar a humanidade. Ajudar em que sentido? Não só em relação ao fato em si, como também para despertar a necessidade da pessoa entender que tinha uma entidade maior que organizava isso, que idealizava isso, que fazia com que isso pudesse acontecer. Né? Então, essa condição fazia com que, em algum momento, pudesse vivenciar essa realidade. Aqui nós já tivemos um trabalho interessante que nós trabalhamos aqui, o Nikola Tesla. Hoje até Elon Musk até deu o nome nos carros elétricos de Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, que foi um dos maiores e mais capacitados médiums, ainda que ele não se dizia médium, na elaboração de projetos de todas as espécies, que hoje é utilizado na ciência, robótica e tudo mais. Apenas alguns desses projetos que estão em curso. Outros são tão avançados que ainda eles não conseguiram colocá-los em prática. Então, voltando aqui, né? Muitos estudos foram feitos sobre os sonhos. Mais recentemente, Joseph Heine,
com estudos sobre telepatia, clarividência, precognição, que são os eventos futuros, psicocinese ou telecinésia, que é a transposição de objetos. Inclusive já falamos aqui também, quando nós falamos da questão do Egito, o negócio daqueles blocos e tudo mais. Esse trabalho foi escrito em 1964. Trabalhou os seus estudos no campo da parapsicologia. Então ele já adentrou no campo da parapsicologia, porque dentro da psicologia ele não conseguia encontrar resposta alguma. Então ele teve que migrar para a parapsicologia para que ele pudesse avançar nos seus estudos, né? E seus efeitos nos fenômenos espirituais, mesmo não sendo ele espírito. Então esse indivíduo, mesmo ele não se dizendo espírita, ele buscou dentro dos parâmetros do espiritismo as respostas para aquilo que ele precisava, usando como suporte a parapsicologia. Muitos dos nossos sonhos são oriundos dos arquivos da memória, que fica na zona espiritual do perispírito, né? E também do espírito, projetada na tela perispiritual e fazendo grande parte da essência dos nossos desejos. Os componentes afetivos, estruturando as imagens no conglomerado dos sonhos, seriam percebidos na nossa consciência nos centros superiores da visão na área do diencéfalo. Ou seja, todos esses componentes, já na matéria, seriam processados no diencéfalo. Diante desse quadro, podemos dizer que os mecanismos dos sonhos traduzem o grande mergulho nas raízes do psiquismo em profundezas, onde tudo se mostra, mesmo apresentando ser fruto de análise consciente. Surge grandes dificuldades por estar revestido de fatos confusos, grotesco muitas vezes, ou pueris aos olhos dos leigos, aos olhos daqueles que não têm ainda essa dimensão de análise dos sonhos. É na linguagem dos sonhos, quase sempre alegóricas, em nossas percepções, porque, segundo Jung, são reais, que encontramos vestígios autenticamente arcaicos, velhos, né, ultrapassados, em nossa definição. Isso porque, ao se projetarem na faixa perispiritual, foram envolvidos pelas fontes primárias do espírito. Mais uma vez, demonstrando com todas as letras a necessidade de nós estudarmos o perispírito, em todo o seu campo, em toda a sua dimensão. O novo campo se está descortinando de pesquisas psicológicas, a exemplo da terapia das vivências passadas, TVP, que proporcionará muitas elucidações, não só sobre a zona perispiritual, mas também a do espírito e, como tal, os mecanismos ligados ao sono e aos sonhos. Então, quando você, através da terapia, né, porque você pode retornar o indivíduo através da regressão. E nesse processo de regressão, a gente tem muito a descobrir. Evidentemente, a regressão orienta-se que deve ser feito sempre com muito cuidado, em todos os sentidos, para que aquela pessoa que está sendo submetida a essa terapia não venha ao despertar ter transtornos maiores, muitas vezes, do que ela já tinha. Gente, muito obrigado, uma boa noite. Semana que vem voltaremos com outros temas, outros assuntos.